A palavra de Deus nos diz assim, que mesmo aprisionados, acorrentados, os ouviam cantar. E eu convido você a louvar junto comigo. Paulo e Silas, estavam juntos louvando na prisão. Eles foram injustiçados e louvavam. Eu sei que é difícil quando estamos na prisão sozinhos, mas nós não estamos só. Deus está conosco. Então eu me coloco neste dia aqui como sua irmã para louvarmos juntos ao Senhor. Porque dentro da situação de injustiça, iremos ver Deus agir. Deus agir com seu poder para nos livrar desta situação. Todo sofrimento trazido com obras de injustiça, Deus nos livrará. Porque o mesmo que nos enviou está cuidando de mim e de você. Então não me deixe louvar sozinha, mas louve junto ou ouça. Se você tiver uma harpa, você pode pegar a sua harpa, em nome de Jesus. Vamos louvar primeiro o hino 15. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, aleluias. Olha o que o Senhor diz para mim e para você, para eu e vocês não temer. Hino 386. Os louvores falam conosco, porque esses louvores vêm do Espírito Santo de Deus. Já quero agradecer ao Espírito Santo de Deus por estar conosco, por nos conduzir nesse louvor, para encher o nosso coração de gratidão, porque nós sabemos que um dia estaremos em um lugar onde não há dor, não há sofrimento, não há tristeza, não há luto. Essas aflições é deste mundo, mas
Estávamos sob maldição. Mas então, um inocente, sem culpa, levou sobre si o nosso pecado. E por causa dele, somos curados, somos restaurados. Podemos vencer a enfermidade. É por causa de Jesus Cristo. Então ele é a esperança para a nossa passagem neste mundo. A nossa esperança de que ele nos livra das situações difíceis, de que ele converte tristeza em alegria. Porque a mulher ia enterrar o seu filho, ela já havia enterrado o marido. Ela tinha uma frustração, ela tinha uma dor que a morte, o luto, ela não tem uma palavra para se dar um significado. Não fomos preparados para esse tipo de perda. Mas ali Jesus chega na sua vida e diz para ela, não chore. Mas Jesus não manda ela não chorar mais só para consolar o seu coração momentaneamente. Mas era porque ele converteria aquela tristeza, porque ela já estava indo enterrar o filho. Não havia esperança. E eu digo a você, ela nem orou. Foi Jesus que viu a situação. Foi Jesus que olhou para ela com aquele olhar de compaixão, com aquele olhar humano, com aquele olhar de querer livrá-la daquela aflição, porque a vida a afligia, a vida a trazia tanto sofrimento, e Jesus decidiu naquele dia dizer para ela, não chore, e ela recebeu um grande milagre, a ressurreição. Ela recebeu vida. Ela saiu do lugar de frustração. Ela saiu daquele lugar de perda. Porque Jesus transformou, Deus transformou a sua tristeza em alegria. Então creia. Creia que o nosso Deus é aquele que transforma a nossa tristeza em alegria. Porque foi assim que Jesus fez. Falou com as minhas palavras. O mundo vai se alegrar. Aqueles que querem me matar, conseguiu. Mas Jesus já tinha dito aos discípulos que a vossa tristeza se transformará em alegria. Por quê? Porque Jesus ressuscitaria. Porque o mal não ia prevalecer. Porque as trevas não iam prevalecer. Ela podia ficar até prevalecendo por um tempo. Mas ela não iria vencer. Quem venceu foi Jesus. Quem venceu foi o Filho de Deus. Desde o início de todas as coisas, que o mal quer interferir na nossa vida, trazendo confusão para os ambientes que estamos, para o nosso Éden, para o nosso lar, para a nossa habitação saudável. O espírito das trevas está sempre falando com as mentes das pessoas para criar confusão, divisão, desunião. Mas eu oro em nome de Jesus para que todo mal seja quebrado pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, porque Ele conquistou a vitória da sua igreja. Ele conquistou a vitória da sua igreja. Eu oro em nome de Jesus porque nós cremos na sua palavra que diz que Ele destrói as obras do diabo, que Ele destrói a forca de Amã, que Ele destrói o decreto de Amã, que Ele destrói a palavra de condenação, porque por causa dele somos abençoados, por causa dele somos restaurados, por causa dele somos curados, diz o Senhor, por causa do Filho, da entrega do Filho, do verdadeiro amor, o amor que vem de Deus, o amor sacrificial, o amor que se doa e dá o melhor. Deus não te deu o pior, Deus nos deu o melhor. Se existe hoje alguém que não te ama, fale para sua alma, Deus me ama e Ele vai resolver a minha questão. Ele vai resolver a minha questão. Ele vai resolver a nossa questão, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus criou um plano lindo. O ser humano. Mas o diabo, que quer interferir em todo o plano de Deus, trouxe para aquele casal dor e sofrimento.
Mas Jesus se colocou no meu e no seu lugar, para que o sofrimento se transforme em alegria. Para que o sofrimento se transforme em alegria. Eu sempre creio que o melhor de Deus virá. E isso não quer dizer que eu gosto do sofrimento. Não, porque a palavra de Deus me ensinou que assim como Jesus orou, se for possível, eu também faço essas orações. Eu também digo que eu não gostaria de passar por essa situação. Mas eu sempre creio que se Ele permitiu, que se Ele está agindo dessa forma, eu sei que Ele também trará alegria. Eu sei que Ele também trará coisas boas. E que o sofrimento com Ele tem propósito. E que eu não sou só amada, eu sou filha. Eu não sou órfã, eu sou filha. Eu não sou órfã, eu tenho um pai. E esse pai é o Deus Todo-Poderoso. É o Senhor dos Exércitos. É o dono dos céus e da terra. E que, para Ele, nada é impossível. Então, não sofra só. Louve comigo. Estou aqui porque eu creio nas palavras de Deus. Eu creio nas palavras de Deus. E não quero que você passe por esses sofrimentos sozinha. Eu falei num vídeo anterior que eu queria de seu pai que tivesse um lado humano. E quando ele criou ali, botou o jardim, botou Adão e trouxe Eva, ele fez Eva de uma parte de Adão. Então, tinha um pedaço humano ali de Adão que foi feito para ele. E o Restauração da Alma é assim, é a voz de Deus que fala, é o Espírito Santo de Deus que se manifesta e que usa essa humana aqui, Lilian Marinho. Mas que eu não me esqueça, eu digo para o Pai, por mais que eu esteja numa estação diferente que a sua, de que o sofrimento é dolorido, é horrível. E é fácil dizer, se eu tiver numa estação diferente da sua, se alegre. Mas tem momentos que nós nos sentimos como Noemi. Nós nos sentimos como Noemi. Infeliz. Amargurada. Mas não amaldiçoa, porque a Noemi, as palavras que saíam da sua boca, referente a outras pessoas, eram de bênção. Mas nos sentimos como ela. Por quê? Porque o sofrimento é real. A obra má, ela é real. E a obra má, ela tende a nos afetar fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. Embora a gente não perca o equilíbrio, a gente somos afetados. O barco balança, parece que vai a pique, o barco racha. Isso é a nossa humanidade, porque somos humanos, feitos de emoções, sentimentos, afeições. Nós criamos imagens de pessoas, por exemplo, e de repente Deus tira a máscara. E Deus revela a verdade, toda a construção mental que havia em você é destruída. Porque Deus é um Deus de verdade. Deus é um Deus de verdade. Deus não te engana, eu vou te dar Canaã e lá não tem inimigo. Não. Tu vai entrar em Canaã. Tu vai tomar a terra por herança. Mas lá tá os heteus, os eveus, os amorreus, não sei o que, o nineneu. Falando com a minha linguagem. Lá tá esse povo. No caminho vai ter gigante. Mas eu vou te ajudar como ajudei Davi. Que com os seus homens, se eu não me engano, foram 5 gigantes que foram mortos. Então eram homens grandes, eram homens que tinham ferramentas, eram homens que tinham estaturas. Mas o Deus que é maior do que Davi, do que seus soldados, estava com eles. E por isso, eles venceram. Eita, fechou aqui, ó. Aí Jesus vem dizer para mim agora, 386, para você. Não temas, tua esposa de Jesus. Em justiça Deus te edificará. Tua tenda que de mana viva luz. Vai aumentar. Ele mais aumentará. Toda arma de rancor
contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Toda arma fabricada com rancor te combate, mas jamais te vencerá. O inimigo que ataca com furor, o Senhor abaterá. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Lá no céu não hás de ter recordação de combates que sofreste por amor, mas ali terás sublime posição com Jesus teu Salvador. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Patriarcas e profetas já estão lá no céu te esperando com amor. Ser fiel e guardar a divina unção para bordas de esplendor. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Por que não vence? Por causa do nome Jesus Cristo. E aí tem outra aqui, ó, que nós vamos louvar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hino 578. O Senhor diz para mim e para você: sossegai. Aleluia. A gente pode dizer para o Senhor a situação que se levantou, dá nome. Eu tô aprendendo a fazer esse tipo de oração, porque antes eu ficava com medo. Mas não adianta eu ficar com medo de falar se tá gerado no meu coração, né? Porque ele conhece mesmo que eu não fale. É 578. Que louvor lindo. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas não dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobre, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. E aí Jesus fala: as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai.
Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Seu mestre diz: as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém? Glória a Deus por esses 3 louvores. Que o Senhor te abençoe. Acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.